Tal, mas tem uma coisa também assim, tal, mas tem uma coisa. Olá, meus amigos, todos uniformizados de preto. E cadê o bolo? Cadê o bolo? A gente está dando o bolo na gente, né? Olha, exato. A gente está mal, né? Porque assim, a gente está comemorando 1 ano de podcast e ninguém lembrou do chapéuzinho, do bolo, enfim, de nada disso, né? Tudo bem com vocês? Tudo bom, Zé? Tudo bem, Rô, bem, Rê. 1 ano, que bacana, que bacana. Bolo não pode ter porque tem prova chegando, maratona chegando, então a gente tem que ficar. A Nutri não deixa, né? Mas a gente comemora assim mesmo. Ó, eu já estou indo para uma prova esse fim de semana, Zé, com 10 dias sem treinar por causa da droga do Covid, né? Então eu estou segurando na alimentação ali, ó, legal, porque senão eu tô. Faz diferença, viu? Faz diferença. Eu vou dançar. Então, vamos começar falando, já que tem prova no final de semana, você falou disso, Zé, vamos começar falando das provas no final de semana? É uma ou duas que você tem esse fim de semana? Vamos lá, Zé, você. Não, eu vou correr uma só. Tá. Conta aí pra gente onde você vai estar e o que as pessoas vão ver aqui com a gente, os corredores vão ficar sabendo que lugar que as pessoas vão conseguir conhecer como que é a corrida aqui com a gente depois da semana que vem. Vou estar em Teresina, no Piauí, para correr a maratona de Teresina, tá? Então, maratona no domingo, né, dia 23. Vamos lá ver. Fria eu acho que não vai ser, vamos ver se é plana. Mas vamos lá. A hora que você falou Teresina, eu pensei no calor, assim, me veio um sol nas costas, né? Enorme, né? A largada às 4h30 da manhã. 4h30? Mas a gente já está no outono, né? Estamos entrando no outono. Vamos achar que vai melhorar. Mas lá em cima não tem outono, né? Lá em cima não tem outono. Olha, eu não sei, Rô, porque as coisas estão mudando tanto. Isso é verdade. Talvez, né? Isso é verdade. A gente não pode... A gente já viu a previsão aqui, vai bater 31 lá. Cacilda. Mas vamos ver. Às vezes na hora da prova ali fica mais ameno, né? Às 4h30 da manhã pode estar mais ameno. Mas então, você falou de duas provas. Em Teresina vai ter 2 provas, 2 maratonas no final de semana. Uma no sábado e uma no domingo. Tá? Eu só vou chegar lá no sábado. Mas quem chegar na sexta vai poder correr a maratona do sábado também. São 2 organizadores. Nossa. São 2 organizadores diferentes. Sim. Gente, no mesmo final de semana? Eles estavam no mesmo dia. Eu já tinha trazido aqui essa informação. Eles tinham marcado para o mesmo dia. Eu até cogitei ouvir o horário. Se o horário permitisse, dava até para sair de uma e correr para outra. Mas não dava. Um era às 4 e pouco, outro era às 6 e pouco. Aí não dava tempo. Tinha que ser equipe Kipchoge para fazer as duas. Mas aí eles trouxeram para o sábado para não... Enfim, tem amigos, tem conhecidos que vão fazer as duas. Aí tiraram no palitinho para ver quem mudava, quem continuava. Na verdade, eu acho assim, legal. Ô Zé, depois traz um amigo seu que fez as duas, de repente a gente marca um bate-papo para falar dos diferenciais das 2 provas, que acho que é legal. São 2 provas numa mesma cidade. Eu acho que isso é legal. O que eu vi lá é que a prova do sábado é bem pequenininha, bem mais amadora. Tá? Ela é bem mais... O próprio organizador, eu vi um áudio dele falando, a prova aqui é raiz. A do domingo, não. A do domingo é bem mais estruturada, com bem mais gente, premiação em dinheiro, legal, assim. Então, tem uma estrutura boa. Já vi os pontos de água, isotônico, Coca-Cola e tudo mais. É uma prova que parece que tá bem estruturada. Vou lá conferir e vou trazer aqui como é que foi. Legal. Esse fim de semana tem muita coisa rolando e tem jornal corrida meio que espalhado, né? Então, você está em Teresina, o Enzo Amato, nosso amigo treinador, está lá na UTMB de Valhall, na Argentina, em Ushuaia, que é uma das etapas da UTMB pelo mundo. O Enzo vai fazer 130K e vai fazer corrida mundo afora, vai trazer tudo para cá, já recebeu o roteirinho lá dele, já foi orientado. Está brifado. Não está brifado. Então, acompanha nesse fim de semana, porque vai ter alguns posts nas nossas mídias sociais, e na semana que vem, nos próximos dias, então você vai
saber. O Zé já correu o Ushuaia, né, Zé? Só que não era o TMB, Montandu. O Enzo está indo correr agora o Ushuaia, só que é o TMB 130K, e você vai ver aqui no Jornal Corrida depois. E eu, finalmente, né? Estou indo para o Bota para Correr na Serra do Cipó. Vou correr num lugar que eu sempre tive vontade de correr, que é a Serra do Cipó, em Minas Gerais. Estou indo para a trilha 20K. Não contava, estava treinada para os 20K, porque lá é pesado. Hoje, no grupo das pessoas que estão indo, já teve gente que falou: nossa, acabei de ouvir o briefing técnico e acho que eu vou trocar e vou para o asfalto. Né? Mas eu tenho informação, eu tenho muitos amigos que vão para o Cipó para correr, então eu já tinha informação de como é lá, sabia que seria uma prova pesada. O Covid me deu uma quebrada e uma medrada, né? Uma certa paura, a paura, né? Como boa italiana que sou, a paura assusta aqui, mas vou para os 20K, não sei em quantas horas eu vou fazer, tem que passar por rio, é muita rocha, enfim, mas vou lá para os 20K, voltando finalmente para as trilhas do jeito que eu gosto, né? E também vou trazer tudo aqui para a galera. E, em relação a isso, eu vou trazer uma novidade aqui em primeira mão, que nem vocês estão sabendo. A gente vai ter muito conteúdo aqui no Jornal Corrida. A gente fez um hub, tá? É um hub de corredoras cinquentonas que são jornalistas, e nós vamos estar produzindo conteúdos exclusivos nesses 50 anos da Olímpicos. Então, também vocês vão ver conteúdos exclusivos feitos por essas corredoras cinquentonas, que é a Silvia Herrera, né, do Corrida é para Todos, no Estadão, a Fernanda Paradiso, que é a nossa mestra, né, jornalista, fotógrafa de corrida aí há mais de 30 anos, e a Andrea Funk, do Go Running. Então, a gente vai fazer esse maxi collab de uma série de conteúdos aí ao longo do ano, falando um pouco de cinquentões que correm. Tá? Então vai ser muito legal. Cinquentões, fiquem aqui com a gente, né? Os grisalhos, o Zé ainda não é cinquentão, mas já está quase lá. Não, mas sou grisalho também. Já está grisalhinho, né? Então, cinquentões, fiquem com a gente, que esse é o canal que fala a língua da gente, né? Então, ó, nós temos Teresina, Valhall, UTMB, Ultramaratona e Trail, Bota para Correr, 20K esse fim de semana, e a partir da semana que vem você acompanha tudo isso aqui com a gente no Jornal Corrida. O ano está realmente começando, né? E na sequência, a gente tem mais coisa, né? No fim de semana seguinte, eu e o Jean vamos estar em Indomit, e também vamos trazer uma novidade muito legal aqui para vocês de Indomit, que essa eu não vou falar, que o Jean não está acreditando, tá? Mas essa vocês vão ver a hora que os posts começarem, tá? A gente está com uma parceria aí diferenciada para o Jornal Corrida em Indomit, então a gente vai produzir um conteúdo diferente também. Então, semana que vem, o Jean vai para Indomit 50K e eu vou só lá cumprir percurso, mas tem Indomit. Para, na sequência, nós estamos aonde todos? Só Zé e eu que não vamos correr, mas estaremos todos lá, né, meus amigos? Sim, com certeza. Né, Rê? E Rê já tá. Rê vai correr, Rê vai fazer 21. Né? Walter vai fazer 21 também, e a gente vai ter muito conteúdo, né, Rê, sobre Maratona de São Paulo. A gente vai estar lá na Expo, estamos finalizando a programação da Expo, que você também vai ficar sabendo aqui no nosso site. Vai lá no site, eu gosto sempre de falar isso para as pessoas, porque tudo sai no site, né? Então, mesmo
muitos posts que vão para o Instagram, eles também têm parte deles no site, ou eles completos no site. Então, vai lá no site. O nosso site tem um esqueminha que você deixa o e-mail lá, e assim que sai um post novo, você é avisado da notícia nova. Então, vai lá para o site, se inscreve para ficar por dentro de tudo que a gente vai trazer a respeito da Maratona de São Paulo. Mas o que você pode adiantar aí, Rê? Então, Rô, já começamos a contagem regressiva para a Maratona de São Paulo, no dia 6 de abril, né? E já indo atrás, saber quais são as novidades, apesar de ser uma prova muito tradicional, ela é desde 95 que essa prova existe, mas essa prova vai ser a 29ª, apesar de serem 30 anos, né, desde da primeira vez, porque em 2020 não houve, em função de ter sido cancelada por causa da Covid. Então, a pandemia descasou todas as provas, né? A pandemia mexeu nas datas, nos calendários, das datas comemorativas de todas as provas. A prova existe há tantos anos, mas a edição... Exatamente. Esse é um caso, a Maratona de São Paulo, né? E apesar, então, de ter esse histórico, né, de muitas coisas tradicionais serem repetidas e tal, ela traz, sim, novidades que a gente vai descobrindo aos pouquinhos, né? Então, duas novidades que eu achei bem boas. E aí, fazendo a comparação com o que foi a prova no ano passado, tá? A primeira delas é que vão ser 3 dias de Expo. O ano passado, vocês vão lembrar, já teve uma mudança muito boa, que foi a Expo indo para o Parque Ibirapuera, ali para o Pacubra, né? Foi uma coisa bastante boa. E esse ano vão ser 3 dias, então a programação começa na quinta, sexta, sábado. 3 dias de Expo para retirada de kits, enfim, você tem uma janela maior. Continua sendo lá no Pacubra, né? E é justamente isso aí que a gente vai ter uma série de conteúdos, né, Rô, de programação específica ao longo desses 3 dias, que daqui a pouco a gente volta para dar mais novidades. Então, essa é uma das mudanças. E a outra mudança que eu achei muito bem-vinda também é que a prova ela vai largar mais cedo do que foi o ano passado. Então, isso, inclusive, em época, né, de calor extremo, exato, é sempre muito, muito bem-vindo. Mas, principalmente, uma mudança que vai beneficiar muitos meio-maratonistas. Vou explicar o que aconteceu. O ano passado, as ondas, elas, além de começarem mais tarde, elas eram ondas únicas, largavam todos os maratonistas, depois largavam todos os meio-maratonistas, depois vinha os 10K e os 5K. Esse ano é diferente. Então, além de largar mais cedo, as ondas, as primeiras ondas, elas são ondas mistas. Os maratonistas e os meio-maratonistas largam juntos, os mais rápidos, né, de cada uma das distâncias, largam juntos em blocos. Então, você vai ter os meio-maratonistas largando às 6h45 da manhã, que é a primeira onda. Sendo que o ano passado, os meio-maratonistas só começaram a largar às 6h30 da manhã. Então, é uma mudança de quase uma hora, né? Você vai... que bom isso. Muito bom. Eu achei muito bom. É só entender um pouco essa dinâmica e, novamente, né? Pega lá, todas essas informações, elas vão ser baseadas no pace, no ritmo que cada um informou na hora da sua inscrição na prova. E aí, se você não lembra que informação que você deu, é só você ir lá no site da prova, entra na área de inscrições, identifica ali com o seu CPF a sua inscrição e tem tudo ali. O seu pace, a camiseta que você escolheu, enfim, todas as informações estão ali, né? Então, essa é a mudança, as duas principais mudanças que, por enquanto, a gente apurou, e agora a gente está entrando no percurso. Vamos estudar o percurso desse ano versus o que foi o ano passado, e aí nas 4 distâncias, né? Para a gente entender e vir com dicas e
e orientações, enfim, novidades específicas para cada uma das distâncias. Porém, Rô, é uma coisa assim que é interessante a gente ver. O ano passado foram 18 mil inscritos, assim, um recorde total nessa prova. E, inclusive, eles tiveram uma quantidade de 14% maior do que foi em 23. Então, a prova já cresceu muito com relação a 23. Para 25, esse número não está fechado, ele não é conhecido ainda, tá? Porém, as inscrições estão esgotadas desde meados de fevereiro. Sim. Esgotou. Então, eu acho que a gente pode esperar, sim, um número maior, superior ao que foi lá de 18.200, mais ou menos, inscritos em 2024, né? E o interessante dessa prova é que, apesar dela ter as 4 distâncias, né, a quantidade de inscritos na meia maratona é a mais popular das 4, ok? Mas a diferença para os 42 não é absurda, não. O 42 é o segundo maior distância em números de inscritos. É muito interessante. Eu vi isso hoje, Rê. Eu vi isso hoje por causa de um material que eu estava preparando, e aí eu entrei lá e me chamou a atenção isso. Porque, assim, a maratona... Porque eu achei... Eu até entrei para argumentar que não, imagina, a Maratona de São Paulo, 5K, tem mais gente do que os 42. Aí eu entrei e tomei um susto, né? Não, os 42K... Os 42K da Maratona de São Paulo ano passado, ele é maior do que os 10K e os 5K juntos. Então, exatamente, exatamente, é isso mesmo. A Maratona de São Paulo, enquanto maratona, cresceu muito. Eu lembro que teve um ano, há muito tempo atrás, enfim, a gente tem 15 anos do Jornal Corrida, vai fazer 16 esse ano, mas eu lembro há muito tempo atrás que a gente falou, eu acho que foi 2011, 2012, uma coisa assim. A gente falou que tinham 1.000, já era um estouro, porque já tinha passado de 1.000 maratonistas, porque antes os maratonistas eram menos de 1.000, era 800, era um número bem menor. O grande público das provas de maratona, por isso que as provas de maratona elas eram com 5, 10, 20, 21, 5, 10, 21 e 42. Eu acho que logo eu acho que a gente podia ter uma maratona, né? Pura. Uma maratona pura. E olha que eu não sou uma maratomaniac como o Zé, nem como você, que é outra louca por maratona, mas eu queria uma prova pura no Brasil, assim, sabe? Né? Robusta, potente, sabe? A maratona do Brasil. Olha, eu ia gostar de ver isso, viu? Não é, Rô? Não, com certeza a gente tem gente interessada nisso sim, viu? E essa diferença de meio maratonistas para maratonistas, nessa maratona especificamente, é muito pequena. Então, você vê, o corredor indo para as longas distâncias, né? Se você considerar, com muito interesse, muita força. E o que vai ser interessante ver depois é que precisa ir entender os recortes que eles fazem desses números, né, com relação a 45, mas assim, quanto desse total de corredores em longas distâncias são mulheres e homens, faixa etária, da onde eles vêm, enfim, seria interessante a gente ter esses depois a gente vê isso, né? Legal, legal. Zé, você fez quantas vezes já a Maratona de São Paulo? 3 vezes. 3 vezes. Quando foi sua primeira? 2012. 12 faz tempo, tem mais de 10 anos. A primeira foi 2012. E a última, o ano passado, você fez? Não, o ano retrasado. 2023 foi a última. O que você pontua de diferença lá da primeira vez para essa? Melhorou muito. Continua uma prova muito dura. É uma prova dura, tá? Mas assim, a largada em 2012 era 8h30 da manhã. Era um negócio absurdo. Assim, melhorou muito, tá? Melhorou em condições gerais, condições de hidratação, organização de largada, a Expo, tudo mudou, tá bem melhor. A largada de maratona, quanto mais cedo, melhor.
né? Em lugares quentes como o Brasil, países tropicais e tudo mais. Então, quanto mais cedo, melhor. Então, assim, para mim não existe correr maratona 8 horas da manhã no Brasil, né? Não seja, mesmo em regiões mais, né, ao sul aqui, que não são tão quentes. Mas, então, assim, evoluiu muito ao longo desses anos, né? Esses quase 30 anos aí de prova, a Maratona de São Paulo vem ganhando um bom posicionamento aqui no Brasil. Mas é uma prova dura, porque São Paulo é um percurso duro, né? Eu acho que a Maratona de São Paulo, para mim, assim, o trecho crucial é quando você está na USP, nos 35, 36, e começa a voltar, e você vai ter que ir até o Ibirapuera, né? Você vai passar pelos 3 túneis. Eu acho aquela volta dos 3 túneis, se tiver um calor, um sol forte, eu nunca esqueço aquela imagem da JK, da Avenida JK, na volta. Sabe quando tá tão quente que o asfalto começa a ficar turvo, assim, é exatamente essa cena, tá? Então, se tiver muito quente, complica demais a vida, principalmente quem vai fazer mais tempo, né? A largada cedo ajuda demais nisso. Ó, eu não vou deixar você dar muita dica, não, porque a galera que vai correr ou quer correr a Maratona de São Paulo vai ter que ir lá no Ibirapuera ouvir suas dicas ao vivo. Você e a Rê vão estar lá no sábado, dia 5. Depois a gente vai divulgar o horário, mas já marca aí. Sábado, dia 5, a Rê com o Zé e mais um treinador vão estar dando todas as dicas do percurso da Maratona de São Paulo. Então, quem vai correr a Maratona de São Paulo não pode não ir ao Ibirapuera no sábado, dia 5, ouvir esse bate-papo. Aliás, eu vou adiantar. Eu vou soltar um spoiler, vai. Eu vou soltar um spoiler hoje, posso? Ela não se aguenta. Já que é festa, vai. Ó, e no sábado a gente ainda vai ter o último bate-papo vai ser num esquema happy hour que vai ter até uma bebidinha ali para a gente comemorar e para a gente confraternizar, tá? Óbvio. Bebidinha possível, não é balada, possível para corredor e para quem vai fazer uma maratona no dia seguinte, tá? Isso então, aí. Anotem na agenda que no sábado, dia 5, lá na entrega de kit, na Expo da entrega de kit da Maratona de São Paulo, vai ter o Zé, a Rê, eu também vou estar lá, mas eu não vou estar falando nada, porque eu nunca corri a Maratona de São Paulo, eu vou estar lá agitando a galera, fazendo sorteio, vai ter um monte de coisa. Então, já marquem aí na agenda quem está inscrito para ir para a Expo, conforme a nossa programação de talks que vai ter lá nos 3 dias da Maratona de São Paulo. A gente ainda está fechando, tá? Mas já a gente começa a divulgar. Fala. Rô, você está bancando a humilde aí, que nunca correu a Maratona de São Paulo, mas só de percorrer ali trechos do percurso ao longo de todos os 30 anos, você já deve ter feito umas 6 vezes, 5, 6 vezes. Você sabe o ano passado? O ano passado eu estava com o meu relógio e o ano passado, acho que foi o primeiro ano que eu lembro de marcar, assim. O ano passado eu caminhei 16 quilômetros na Maratona de São Paulo. Aí, ó, tá vendo? Foram 16 quilômetros andando, porque eu começo lá na Marginal e venho, né? Venho andando, venho acompanhando, venho filmando, venho incentivando a galera. Às vezes eu desço um pouco no túnel, depois eu volto. O ano passado deu 16K. Eu quase fiz uma meia maratona. Você conhece mais do percurso do que a gente que corre, porque o pessoal que está correndo... Eu acho que sim. Exatamente, os bastidores que a gente não vê, né, Rô? Não vê. E, por exemplo, como eu passo andando, por exemplo, no túnel, a gente vai falar isso lá no dia, tá? Mas como eu passo andando, a minha percepção é muito mais diferente. Tá? E serve de dica, né? Eu já falei para muita gente sobre o último túnel ali, a passar. Imagina, Rô. Falei, gente. O último Gente, eu já cansei de falar isso, gente. Mas você já. Não, eu passo andando. Olha, eu acho que eu passo andando lá em maratona. Eu acho que desde daquele ano que a gente fez um ponto de apoio
1,39 km, bem na entrada dele ali do Jornal Corrida, que um monte de gente foi lá. Eu acho que foi em 2009 não. Enfim, aquele túnel eu passo todo ano. E Esse túnel é terrível. Túnel é terrível. Mas a gente vai falar... A gente vai falar dele lá na Expo, tá? E mais um spoiler. Se você não está em São Paulo, não vem correr, mas pretende um dia, vai estar tudo gravado e depois você vai assistir aqui no Jornal Corrida, porque tudo que a gente for falar lá, a gente vai gravar e trazer aqui para a galera depois ficar conhecendo, sabendo tudo que a gente falou lá na Expo da Maratona de São Paulo. Aliás, isso é sempre, né, Rô? Tudo que a gente fala fica para a posteridade aqui, né? Fica tudo guardado, tudo gravado. Então... Mas mesmo quem não for correr, estiver em São Paulo, vai lá bater um papo com a gente. Olha, vai ter uma programação que não é só... Vai ter esse bate-papo sobre os percursos de 21 e de 42, mas vai ter um monte de bate-papo muito legal lá, vai ter gente muito legal, a gente vai fazer com produto, com nutricionista, com fisioterapeuta, vai ter uma programação muito, muito, muito legal. Tá? Então, mesmo quem não está inscrito, vai para lá, olha a programação no site do Jornal Corrida, no site da prova, que também vai estar lá, e vai lá dar um beijo, um abraço na gente, fazer uma selfie com a gente e aproveitar um pouco desse conteúdo enorme que vai ter lá disponível para todo mundo. Tá? Ó, um tema que, inclusive, a gente nunca teve aqui. Vai ter um especialista, um médico especialista que vai lá falar sobre o glicogênio. Né? Porque provas de longa distância a gente tem que usar do glicogênio para não ter a quebra do muro, né? A famosa quebra do muro. Então, olha só, vai ter um especialista lá falando disso. Então, mesmo que você não vá correr a Maratona de São Paulo, mas vai fazer uma maratona logo, vai lá, mora aqui em São Paulo, vai lá assistir, que com certeza vai valer a pena essa programação que a gente está fazendo aí, junto com a IESCOM e com vários parceiros, com muito carinho para os corredores do Brasil e de São Paulo. Né? Que mais nós temos hoje, galera? É isso? Né? Vamos falar da prova que a gente teria no final de semana. A gente teria mais uma maratona no domingo, mas não vai ter mais. Eu vou até abaixar a cabeça aqui. A gente teria aqui, eu vou estar em Teresina, mas a gente teria aqui no interior de São Paulo a Maratona de Marília, tá? Mas há 5 dias do evento, a organização anunciou que a prova será adiada. Divulgaram uma nova data. A princípio, a prova seria dia 23/3 agora. A princípio, eles tinham divulgado 27/7 e 27/7 é o dia da SP City Marathon, né? Uma prova todo bem mundo grande. Sabe, né? Assim, todo mundo sabe que primeiro domingo de abril é Maratona de São Paulo e o último domingo de julho é SP City. Gente, e que no feriado de Corpus Christi é a Maratona do Rio, né? Todo mundo que vive o mundo da corrida tem essas datas gravadas. É isso. Mas antes de começar esse problema com as datas, não houve um problema também com o permit? Sim, ela não tinha o permit. Já começou daí, né? A Roberta trouxe aqui o parecer da federação, e aí a organização se pronunciou, falou que já tinha dado entrada no permit e tudo mais, e que ia ser solucionado. Tá? Aí eles acabaram alterando o percurso, tá? Passa a ser 2 voltas de 21. Era isso que eu ia falar, Sé. Passa a ser 2 voltas de 21, acredito que pela facilidade da aferição ali, né? Porque você passa a fazer só o 21, né? Você faz 2 vezes, é mais fácil do que fazer a aferição dos 42. Parece que esse percurso está mantido para a nova data, mas eu não falei a nova data, né? Não vai ser 27/7. A princípio eles tinham divulgado, aí acho que os organizadores, os corredores entraram em contato, né? Acho que eles não se atentaram que era a data da SP City, e ela passou para 10 de agosto. Tá? Então, a nova data da Maratona de Marília, 10 de agosto. Tá? A organização da Magna Run. Eu acho importante você trazer isso, Zé, porque assim, e até deixar claro aqui para quem acompanha a gente, para os corredores que acompanham a gente, e até para os organizadores que se vierem aqui, né? A gente da outra vez já se colocou, abriu espaço aqui para eles se
falarem, se posicionarem, mas a gente não foi contatado por ninguém, e a gente tentou conversar e não teve resposta. Né? Assim, a gente foi muito procurado por um grande número de corredores, tá? Inscritos pelo direct do Instagram do Jornal Corrida. Então, assim, os corredores têm vários pontos que, assim, não estão claros. Os corredores estão reclamando de quem não pode, na nova data, não tem o dinheiro de volta. Né? Então, eu não sei dizer, tem que ler o regulamento. Galera, por que eu estou falando isso? Porque, assim, tudo é uma questão do regulamento. Eu estou sendo muito honesta com todos vocês que acompanham a gente. Eu não vi o regulamento para falar se a organização está certa ou não. Mas, normalmente, eu já fiz prova e eu leio o regulamento de prova. Normalmente, tem algumas cláusulas, tem organização que já põe de cara que não devolve por motivo nenhum, tem organização que coloca que se for cancelada por algum motivo de ordem da natureza, força maior, não sei o quê, como foi na época da Covid, não devolve, tá? Então, tem que ver, galera. Então, assim, voltando àquilo que a gente sempre fala quando a gente fala de prova, quando a gente faz conteúdo de prova, leia o regulamento, pelo amor de Deus. O corredor tem um problema grave de não ler regulamento, não ver mapa do percurso e não ver mapa de altimetria. Rô, sabe que eu vou até dar uma dica, porque, assim, de certa forma eu entendo, o regulamento às vezes é muito chato, é muito, assim, um jargão muito complicado, mas sabe o que está ficando muito fácil de fazer com qualquer tipo de contrato, e regulamento é um contrato, né? Coloca no chat GPT, pede para a inteligência artificial ajudar a decupar as informações ali. Continua com dúvida, volta, pergunta. O Jornal Corrida é um canal de comunicação para você vir com suas dúvidas com relação antes Sim. de você fazer a inscrição. Sim. Então, a gente tira a dúvida. Sempre que alguém manda alguma pergunta para a gente no direct, a gente vai lá e manda para um especialista e tenta achar uma resposta e responde. Então, existem várias maneiras. Eu acho que o que a gente não pode mais, isso não é só com relação à corrida, tá? A prova, eu acho que é com relação a tudo. É entrar nessas coisas sem fazer assim a lição de casa, sabe? E com a cara assim, como se não houvesse amanhã, porque vai haver amanhã sim e as coisas podem ser muito complicadas. Então. E o que a gente pode deixar aqui para os amigos corredores inscritos em Marília e para a organização é que, assim, organização, vamos ser mais claros, vamos dar uma resposta mais completa e mais clara para o nosso público. A gente está aqui à disposição para ajudar a dar essa resposta. Sim. Então, foi transferido? Como vai funcionar? Vai ter reembolso? Não vai ter reembolso? É tudo comunicação, tudo, gente. Então, assim, galera, a gente tenta ajudar como a gente pode, estamos aqui à disposição para ir atrás das dúvidas que vocês têm, e organizador, a gente está aqui à disposição, inclusive, dando mais um spoiler, esse ano passado, a gente fazia algumas entrevistas com o organizador e colocava junto com o podcast. Esse ano não, a gente vai começar com uma playlist aqui no canal do YouTube, só com entrevista, e a primeira entrevista já vai ao ar com o organizador a semana que vem, tá? Então, o organizador está aqui, o espaço está aqui, está à disposição para você falar, a gente está à disposição para você falar, para você se posicionar, mas também para responder as nossas perguntas, as nossas dúvidas e ajudar o nosso público. Não é isso, meus amigos? É isso. Né? Com certeza. Eu acho que é isso, temos bastante coisa, tem que arrumar a mala, né? Zé, eu, né? Rê dia 6, né, que corre na Maratona de São Paulo, e Rê, a partir desses dias agora, essa semana, já começa com posts, 2, 3 posts por semana, com informações, com orientações e tirando dúvidas da Maratona de São Paulo, é isso? É isso aí, Rô, é isso aí. Então, quem vai correr a Maratona de São Paulo, fica com a gente aqui, clica aqui, inscreve no canal, curte aqui e vai lá também e segue o nosso Instagram, porque vai ter um monte de conteúdo de Maratona de São Paulo aqui, lá no site, no Jornal Corrida, em todos os nossos canais.
É isso aí. Dando até uma dica, às vezes no site, Rô, sai até antes do que no Instagram. Então, se a galera quer informação aí mais exatamente. Às vezes exclusiva. a gente tem algumas coisas que saem no site logo cedo e no Instagram acaba saindo à tarde, à noite, em alguns outros horários. Né? Então, vale a pena se inscrever aqui no canal e deixar o e-mail no site também. Tá bom? É isso Meus aí. amigos, obrigada. Hoje ficamos aqui com mais esse Corrida Cast. Um ano de Corrida Cast, que venham muitos anos, assim como a gente esse ano comemora 16 anos de Jornal Corrida, que a gente comemore juntos aí muitos quilômetros e muitos anos de Corrida Cast com esse público que está aqui com a gente. Zé, boa viagem, boa prova. Bom resto de semana, bons treinos aí, bom final de semana e a gente se vê no Corrida Cast da semana que vem. Isso aí. Tchau. Boa viagem, boa prova para todo mundo. Tchau, tchau. Não, mas tem uma coisa que também, assim,